Matemática e raciocínio lógico, pessoal. Eu sei que é o fantasma de muita gente isso aqui. Tem muita gente que tem mais medo de RLM do que de redação. E, gente, quando a gente analisa a banca FCC, e é importante, vou reforçar para vocês de novo, muda muito o RLM de uma banca para outra. É importantíssimo que você se acostume com o jeito da FCC nos últimos 3 anos, né? 2023, 2, 3 e 4. Se acostume com o jeito que ela cobra RLM. Porque, logicamente, as questões tendem a se repetir. As situações, problemas que ela traz, se você treinar isso muito bem, você vai chegar na prova craque, cara. Quando a gente analisa essas questões da FCC, pessoal, a gente tem 3 grandes grupos de questões, 3 tipos que a FCC pode cobrar, 3 formas, né, que ela pode cobrar essas questões na sua prova. Ela pode vir com as questões de matemática pura, aquela matemática básica do ensino fundamental, que vão envolver principalmente, pessoal, as principais operações, MMC e MDC, frações e esse cara aqui, ó, razões e proporções. O tema de frações também está muito ligado à porcentagem e digamos que uma novidade assim, ela trouxe também noções de probabilidade, que pode ser um pouco mais chatinho, mas também é uma parte de matemática básica. Ou seja, são questões puras de matemática, que ela vai te dar um problema e você vai resolver fazendo uma operação de soma, divisão, uma fração. Não menospreze jamais esse primeiro tópico que eu grifei, essa parte de operações fundamentais. Se você não souber multiplicar, dividir e nem souber, por exemplo, frações, você vai ter dificuldade lá na frente, com porcentagem, com probabilidade. Então, não menospreze essa parte básica, né, da matemática. A maioria das questões da sua prova de matemática e raciocínio lógico vão se concentrar nessa parte, digamos assim, de matemática pura. Esqueci de falar, mas outra, entre aspas, novidade, mas que a banca cobrou em outros editais e voltou a cobrar nesse, é uma parte de noções de estatísticas. Logicamente, essa parte aqui de moda, mediana, média, tende a ser cobrada mais. Mas também você precisa saber o básico sobre essas medidas de dispersão. O segundo grupo de questões de RLM, pessoal, são aquelas questões que eu falo que são lógica pura. Elas não têm um jeitinho certo de responder. A banca vai aqui avaliar basicamente a tua capacidade de solucionar problemas. Não é com um cálculo matemático que você vai resolver aquilo, mas simplesmente pensando, às vezes pensando um pouquinho fora da caixa e encontrando uma solução para responder aquilo. Essa parte de lógica pura é justamente o que a banca fala aqui no começo, ó. Daqui até aqui, ó. Toda essa parte, ela é uma parte assim bem subjetiva do raciocínio lógico, né? Como eu te falei, são questões que uma pessoa responde de um jeito, outra pessoa responde de outro. O terceiro grupo de questões de RLM, ele está implícito aqui, cuidado. Ele não está expresso no edital, mas a banca pode sim, e já cobrou, vez ou outra, nesses últimos concursos de TRTs, questões sobre a lógica proposicional. Aquela questão lá de tabela verdade, os operadores lógicos, né? E, ou, se, então. A parte de equivalência e negação, pode ser que ela cobre sim. Então, também coloquei no nosso guia de estudos o básico para que você saiba o básico disso e não vá para a prova sem as armas que podem ser necessárias, beleza? Como eu falei, a grande parte das questões de RLM dos últimos concursos de TRT se concentram em questões básicas de matemática, matemática básica, ou aquelas questões de lógica pura, que tem várias formas de você responder, são bem abstratas, né? Para isso, logicamente, você vai precisar saber a teoria. Para isso, eu recomendo videoaulas. Inclusive, eu coloco videoaulas no guia para todos os assuntos. As melhores videoaulas gratuitas do YouTube. E, sem dúvida, você precisa saber muito bem a prática. Eu sei que responder questões sozinho tem horas que dá uma travada, porque tem assuntos que não entram na sua cabeça, né? Então, uma dica que me ajudou muito, pessoal, 2 dicas, na verdade, para RLM é o seguinte. Eu gostava muito de ver vídeos de questões comentadas, os próprios professores respondendo as provas, e aí eu ia entendendo como funcionava o pensamento do professor e internalizando aquilo aos poucos. Por isso que é muito bom esses aulões em que os professores explicam o assunto e respondem as questões. Também coloquei no guia links de questões comentadas em vídeo para você efetivamente aprender esse raciocínio lógico junto, colocar a mente para funcionar junto com o professor e aí você realmente assimila aquilo. A primeira dica é essa, veja, se você tem dificuldades para resolver questões sozinho, veja o professor resolvendo, que tudo vai passar a fazer sentido devagarinho na sua mente e você vai finalmente aprender RLM. Outra dica, pessoal, que me salvou muito para esse concurso do TRT do Piauí, é que você, sempre que se deparar com a questão
diferente, que você não saiba resolver, que você quebre a cabeça resolvendo e não saiba, é muito importante que você mantenha um caderno de RLM em que você vai anotar o passo a passo dessa questão. Você tenta resolver, não conseguiu, olha ali a resolução do professor, nos comentários, no site de questões, ou então o professor em vídeo, e você vai literalmente anotar no seu caderno o passo a passo daquilo. Isso vai fazer parte do seu material de revisão. Você vai ter um banco de questões que você errou, teve dificuldade, para revisar e tenha certeza, essa vai ser a melhor vacina para você encarar as questões de RLM. Por quê? Você vai ter um banco de questões ali no seu repertório e você vai perceber que aquele pensamento, aquele raciocínio, muitas vezes, pessoal, é só o jeito de armar. A questão vem de um jeito que você traduz ela e precisa armar numa fração e que você não se toca nisso. Eu sentia muito isso com as questões de razão e proporção. Então, me deparava com uma questão muito difícil que eu não sabia, eu transcrevia todo o passo a passo de resolução dela no meu caderno. E aí, quando aparecia outra daquele mesmo jeito, eu já sabia, eu seguia os mesmos princípios, né, para montar a continha e poder resolver e chegar no gabarito da questão. Então, as duas dicas principais. Veja vídeos de professores resolvendo as questões, né, vai abrir a sua mente e anote o passo a passo das questões que você errou ou teve dificuldade. Você vai fazer um excelente repertório de revisão, beleza?